Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Quem ainda não me conhece, meu nome é Renata e você está no meu canal Porto Guarda. Bom, o tema de hoje, que foi muito pedido pelos seguidores, tanto do Instagram quanto aqui do YouTube, o tema que foi pedido foi educação. As pessoas querem saber como é a educação aqui na Guarda, como são as escolas, etc. Mas antes de falar da educação da Guarda, é importante que vocês entendam como funciona a educação aqui em Portugal. Que é um pouquinho diferente de como é no Brasil, tá? Então, aqui em Portugal, nós temos 3 níveis, que é o básico, o secundário e o superior, tá? O tema educação, gente, é um tema muito vasto, tá? Então, eu vou focar no básico e no secundário, que são os níveis escolares, ok? O nível superior são as universidades, E isso é tema para um outro vídeo. Aqui na Guarda nós temos o Instituto Politécnico da Guarda, que é o IPG, e depois eu vou trazer para vocês um vídeo falando sobre o ensino superior aqui em Portugal e falando um pouquinho do IPG aqui da Guarda, ok? Das formas de ingresso, quem pode se candidatar e etc. Mas hoje a gente vai focar na educação básica e secundária, ok? Então, como que isso funciona? A educação básica vai do primeiro ano ao 9º ano da criança, tá? A educação básica ela é dividida em 3 ciclos. Primeiro ciclo, segundo ciclo e terceiro ciclo. No primeiro ciclo, a criança entra pequenininha, que é a idade obrigatória escolar, que é de 6 anos, que ela entra no primeiro ano. E ela fica no primeiro ciclo até o 4º ano. Depois, ela vai para o segundo ciclo, que vai do 5º, que são, na verdade, só 2 anos. O segundo ciclo é o 5º e 6º ano, ok? E o terceiro ciclo vai do 7º ao 9º ano, tá? Então, a criança vai de 6 a 14 anos no ensino básico, ok? Depois que ela termina o 9º ano, que ela termina o terceiro ciclo do ensino básico, ela passa para o secundário, ok? Então, geralmente, o adolescente vai com aproximadamente 15 anos para o secundário. E o secundário é como se fosse o nosso ensino médio no Brasil, Vai do 10º ao 12º ano. Então, tem o 10º ano, 11º ano e 12º ano. E termina. Então, quando a criança termina o 12º ano, ela se forma, como a gente diria no Brasil, no 2º grau, tá? Ela tem o ensino médio completo, tá? Então, a escola vai até o 12º ano, E como que faz, Isso só para vocês entenderem, como é que funciona o ensino, E depois do 12º ano, a pessoa termina a escola, ela pode ingressar ou numa escola técnica, ela pode, na verdade, já ter feito uma escola técnica, porque aqui também existe o secundário técnico, que a gente vai falar depois, mas geralmente é nesse momento que ela vai escolher se ela vai seguir uma carreira técnica ou se ela vai para o nível superior, se ela vai para o ensino superior, ou seja, ingressar numa universidade, ok? Só que eu só vou falar sobre como é o ingresso na universidade no próximo vídeo. Hoje eu vou focar na educação básica e secundária, tá? Então agora eu vou falar como funciona a matrícula, Como faz para matricular a criança. Então imagina, eu não tenho filhos, mas tudo que eu tenho de informações a respeito disso, eu tenho essas informações que eu colhi nas minhas pesquisas, internet e tudo mais, e também, principalmente, nas conversas que eu tive, tanto com amigos brasileiros que têm filhos aqui na Guarda, quanto também amigos portugueses, tá? Então, as informações que eu trago aqui são baseadas principalmente nas minhas conversas com quem tem filhos aqui, ok? Então, vamos lá. Como faz para matricular o filho numa escola? Não só aqui na Guarda, mas em qualquer cidade de Portugal, Então, assim, não é igual no Brasil. No Brasil, ou você matricula a criança diretamente na escola, se for uma escola particular, Ou você tem que ir pela Secretaria de Educação. Geralmente é assim, Se eu não estou enganada. Você vai pela Secretaria de Educação, para a Secretaria de Educação ver uma vaga para o teu filho, numa escola mais próxima, pública, e etc. Aqui não é assim. Aqui você vai procurar o agrupamento de escolas da cidade que você for morar. Aqui na Guarda, por exemplo, tem 2 agrupamentos de escola. Tem o agrupamento da Sé, das escolas da Sé, e tem o agrupamento Afonso de Albuquerque, ok? O agrupamento de escolas é um órgão que gere toda essa parte burocrática de matrícula das crianças nas escolas e garante também um projeto pedagógico comum,
tá? E de qualidade de ensino. Então, aqui não tem isso, por exemplo, a criança está numa escola X e se for para a escola Y depois ela vai sentir diferença porque a escola tal é mais forte que a escola tal. Não existe isso aqui, tá? O projeto pedagógico é unificado. Então, o agrupamento de escolas serve para isso, para gerir o projeto pedagógico e também a burocracia relacionada à matrícula, essas coisas, das crianças e adolescentes. Então, quando a criança vai fazer a matrícula, os pais, né, fazem a matrícula, não é na escola. Os pais não têm como chegar e escolher qual escola quer ir lá na escola diretamente. Não, tem que buscar o agrupamento de escolas, ok? E levar os documentos necessários. Os documentos, geralmente, para matrícula, são... Vou falar aqui para vocês porque eu anotei, tá? Então, os documentos necessários para matrícula, geralmente, os pais têm que apresentar o histórico, tá? O histórico escolar autenticado e apostilado, isso é muito importante. Não basta trazer os documentos da criança, tem que apostilar, ok? Autenticar e apostilar no cartório, né, de acordo com a Convenção de Haia, ok? Tem que apresentar o cartão de vacina da criança, passaporte, claro, né? Vai ter uma ficha de inscrição, que lá no agrupamento de escolas vão te dar para preencher, que é a ficha de inscrição da criança, e um comprovante de residência, tá? É esse comprovante de residência que vai direcionar o agrupamento de escolas, para eles saberem quais as escolas mais indicadas para aquela criança. Porque eles sempre tentam colocar a criança na escola mais próxima da sua casa, ok? Se tiver vaga. Então, eles vão procurar primeiro vagas nas escolas mais próximas da sua casa. Mas, de acordo com uma amiga minha, que tem filho aqui, ela foi no agrupamento de escolas da Sé, e pedindo para que ela mesma fizesse a seleção de 5 escolas, de preferência dela, e colocasse na ficha de inscrição quais as 5 escolas que ela gostaria que o filho estudasse. Então, ela colocou a escola que é bem próxima da casa dela, mas colocou outras escolas que ela, enfim, conversando com outras pessoas, sabiam que eram boas, enfim. E ela colocou lá a seleção dela de 5 escolas, ok? E depois, o agrupamento de escolas entrou em contato com ela, dizendo que havia conseguido vaga na escola que era mais próxima à casa dela. Então, o agrupamento de escolas sempre vai dar preferência para matricular a criança mais próximo possível da residência da criança, ok? Outro ponto importante para saber é que as escolas aqui em Portugal, elas são públicas e gratuitas, certo? Claro que não todas, existem escolas privadas também, mas as melhores escolas, ao contrário do Brasil, né? Aqui, as melhores escolas são as escolas públicas, ok? E elas são gratuitas. Mas, porém, todavia, existe uma coparticipação da família para a alimentação e para o material escolar dos filhos, tá? Só que como funciona essa coparticipação, né? É feito o escalão social da criança, né? É feito como se fosse uma renda, vai ser avaliada a renda familiar daquela criança, tá? E, de acordo com o escalão, a família vai ser inserida na categoria A, B ou C, certo? E o que acontece? Cada categoria vai pagar de acordo com a renda que possui, tá? Então, as pessoas que têm os melhores salários vão ter uma coparticipação maior do que as pessoas que têm um salário inferior, tá? Então, eu acho isso muito bacana, eu acho muito justo, né? Porque assim não fica puxado para ninguém. Sendo que, gente, mesmo as pessoas que pagam mais caro, não é tão caro, né? Para vocês terem ideia, eu anotei aqui mais ou menos, né? A participação na alimentação das pessoas que eu conversei aqui, que fazem parte de escalões diferentes umas das outras. Então, elas pagam entre 14 e 30 euros por mês para a alimentação do filho. Então, você vê, não é muito, né? Então, a pessoa paga no mínimo 14, no máximo 30 euros por mês. É o que ela vai pagar pela escola do filho, né? Que é só para ajudar na alimentação, ok? E existe também a isenção, tá? Aí eu não sei explicar para vocês exatamente, mas dependendo do escalão da pessoa, se for uma família que não possui renda ou que possui uma renda inferior a um determinado valor, essa família fica totalmente isenta de pagar a coparticipação, certo?
Outra coisa que me perguntam muito é com relação aos idiomas, né? As pessoas querem saber como que são as escolas aqui, se são bilíngues, se a criança tem ensino obrigatório de inglês, ou se pode escolher um outro idioma para estudar, como é isso? Então, eu fiz essa pesquisa e separei aqui para vocês, tá? Então, sim, tem o inglês obrigatório a partir do 3º ano, quando a criança está com aproximadamente 8 anos de idade, tá? Então, a criança começa a estudar inglês com 8 anos de idade. E a partir do 7º ano, a criança precisa escolher uma segunda língua para estudar, que pode ser espanhol, francês ou alemão, pelo menos aqui na Guarda, tá? Agora eu não tô falando assim de Portugal como um todo. Eu tô dando exemplo aqui da Guarda, como as escolas do agrupamento daqui seguem, tá? Porque eu conversei com as pessoas que moram aqui, né? Então eu tô falando da realidade da Guarda. Então, aqui na Guarda é assim que funciona. A partir do 7º ano, a criança precisa escolher um segundo idioma para estudar. E pode ser francês, espanhol ou alemão, tá? E a partir do 10º ano, quando a criança está com 15 anos de idade, e ela vai para o secundário, né? Ela pode fazer a opção de ou começar uma terceira língua, né? Ela pode escolher uma outra língua para estudar, ou ela pode dar continuidade ao segundo idioma que ela escolheu no 7º ano. Então, com 15 anos, ela vai dar continuidade ao inglês, que é obrigatório, a criança vai estudar inglês do 3º ano até o 12º ano, até se formar. Mas, a partir do secundário, o segundo idioma que ela escolheu, ela pode optar por manter e continuar os estudos nesse segundo idioma, ou se ela quiser, ela pode trocar, ela pode começar do zero o 3º idioma, tá bem? Então, significa que, se ela escolher um outro idioma, quando ela sair da escola, ela já vai ter tido contato com mais 3 idiomas. Eu acho muito legal isso. E para finalizar, gente, uma outra pergunta que me fizeram muito com relação à escola é sobre o horário. Teve gente perguntando como funciona, se é meio período, se é integral e etc. Aqui em Portugal, gente, eu desconheço essa questão de meio período. Não é igual no Brasil, que a criança ou estuda de tarde, ou estuda de manhã, ou estuda à noite. Né? À noite, acho que só para adolescente. Mas enfim, né? Tem turnos, né? Aqui não, aqui é o dia todo. Então, eu acredito que seja considerado integral, tá? Geralmente, a criança entra na escola no horário mais ou menos entre 8 horas da manhã, entre 8 e 8h30, ela entra na escola, e ela sai em torno de 4h30, 5 horas. Só que existe a possibilidade de estender esse horário, tá? Que tem pais que, por algum motivo, trabalham até mais tarde, se a criança sair desse horário do colégio, não vai ter ninguém em casa, etc. Então, existe a possibilidade de estender esse horário na escola, só que aí tem uma taxa que os pais pagam, que também não é caro, bem baratinho por mês, para a criança fazer a ATL, que são atividades, né, são ateliê de tempo livre, atividades de tempo livre, né, ATL. E essa ATL pode ir até às 7 horas da noite. Então, mesmo que tenha terminado as aulas normais, a criança pode ficar em atividades extracurriculares até às 19 horas, para que os pais tenham tempo, né, de se organizar, enfim, de buscar a criança, ou de já ter saído do trabalho, para que a criança não fique sozinha em casa. Outra pergunta que me fazem muito é com relação às férias, né? Como funcionam as férias das crianças aqui em Portugal? Então, assim, para a gente poder falar das férias, é imprescindível que a gente fale primeiramente de como funciona o ano letivo aqui em Portugal, que é diferente do Brasil, tá? Aqui em Portugal, a gente segue o calendário escolar europeu, né? E o ano letivo começa em setembro e termina em junho. E a criança começa a estudar em setembro e em dezembro, ela tem umas pequenas férias de Natal. Então, a criança começa a estudar em setembro e vai até mais ou menos dia 18 de dezembro. E aí ela tem uma pausa até depois do Ano Novo. E aí depois do Ano Novo ela retorna às aulas. Aí depois tem umas pequenas férias também de Carnaval, mas aí é bem pequenas mesmo, acho que são 3 ou 4 dias que a criança não estuda, né, que é as férias de Carnaval. Depois tem uma pausa também na Páscoa, curta também, uma pausa curta. E depois tem as férias mesmo da criança, que são as férias de verão. Né? Que o ano letivo da criança termina em meado de junho, meado para final de junho, e a criança entra de férias e só retorna em meado de setembro. Então, a criança tem aproximadamente 2 meses e meio de férias, tá? O mês de julho e agosto, com certeza, a criança está todinho de férias.
E dependendo da data que ela entrar de férias em junho e retornar, setembro, ainda tem mais uns dias, né? Então coloca aí mais ou menos 2 meses e meio de férias que a criança vai ter aqui em Portugal. Lembrando que existe a possibilidade de inscrever a criança nas ATLs de férias, tá? Que as escolas oferecem ateliê, né, de tempo livre para a criança também durante as férias, que eu acho que funciona como se fosse uma colônia de férias no Brasil. Então, existe essa possibilidade de colocar a criança em atividade na escola durante as férias também. Mas é uma opção, né? E eu não sei dar detalhes, porque isso ele tem um custo, né? Não é oferecido gratuitamente, existe um custo para ter de férias, mas eu não sei dar detalhes, não sei como faz para se inscrever, nem quanto custa. Isso teria que pesquisar pessoalmente por aqui, tá bem? Gente, é isso.